Equação de segundo grau, então. A escrita da equação de segundo grau, ela é da forma de ax² mais bx mais c igual a zero. A, b e c são elementos que nós chamamos de coeficientes. Os coeficientes a, b e c, eles pertencem ao conjunto dos números reais. Esses coeficientes são os números que acompanham x², x, ou que estão sozinhos, que a gente chama de termo independente. E o meu coeficiente A, quer dizer, o valor que acompanha x², ele tem que ser diferente de zero, porque se ele for zero, vai zerar essa primeira parte, logo eu tenho uma equação do primeiro grau, e não é isso que eu quero. Ok? Então, quem vai ser zero? O B pode ser zero, e eu vou ter coeficiente A e C. O C pode ser zero, eu vou ter só o coeficiente A e B, e eu posso ter o B e o C como zero, e sobrar só o coeficiente A para resolver. Bom, e isso quer dizer que eu tenho uma estratégia para resolver a equação de segundo grau, que é uma fórmula. Que fórmula é essa? A gente vai chegar nela já. Antes de chegar na fórmula, ou melhor, vamos definir a fórmula. X, essa é a fórmula, é menos B mais ou menos a raiz de delta. Eu vou falar sobre ele já. Delta é a letra grega, tá bom? Então, sobre 2A. Essa é a fórmula para resolver uma equação de segundo grau. Por que eu estou falando fórmula para vocês? Porque eu estou reforçando isso. Eu já fiz um comentário sobre isso e agora eu vou reforçar da seguinte maneira. Não é fórmula de Bhaskara. No Brasil, quando o material veio para o Brasil, né, matemática, ele vem em inglês, e aí tem a tradução, se toma como referência uma fórmula de Bhaskara para algo que não é. Na realidade, a fórmula é de Al-Khwarizmi. Só que todos os livros no Brasil trazem essa fórmula como fórmula de Bhaskara. E aí, para resolver a equação de segundo grau, fórmula de Bhaskara, fórmula de Bhaskara. E até nós estávamos discutindo, vocês sabem, eu faço mestrado, a minha professora do mestrado falou, vocês usam assim? Eu falei, é usual, eu procuro não usar porque eu já sei. A gente acaba falando, mas porque todo mundo vê, mas eu não fico reforçando isso, né, da fórmula. Então, a gente não vai deduzir a fórmula agora também, não é, essa aula não é para dedução da fórmula. Mas o que ela me disse, né, disse para o nosso grupo, foi assim, não existe nenhum outro lugar no mundo que se discute e se fala a fórmula de Bhaskara. Só no Brasil, pelo que ela entende. Ela falou que talvez algum outro país da América do Sul possa até fazer esse comentário. Mas, quando você procura em outras referências, você não encontra a fórmula de Bhaskara. Você encontra a fórmula para resolver a equação de segundo grau. Então, é algo que a gente tem que ter em mente. Existe uma fórmula, existem estratégias para se resolver essa questão, né, de equação de segundo grau, e uma delas é a fórmula, vulga fórmula de Bhaskara, tá bom? Bom, agora vamos retomar esse delta, essa letra grega aqui, que é o nosso triângulo, e é uma outra coisa que eu sempre fiz a discussão com os alunos. Por quê? Todo mundo chama de delta. Está correto. É a letra grega. A letra grega delta. Mas o que ela representa para a gente matematicamente é o discriminante. E o que é isso? Vamos traduzir agora para o nosso português
A gente vem no matematiquês e aí a gente vai para o nosso português. Deixa eu só diminuir isso aqui, ficou muito grande aí. Deixa eu ver aqui. A letra 18. Então, eu tenho esse delta como um discriminante. E o que é um discriminante? Discriminante é algo que discrimina, que descreve alguma coisa. O que acontece é que o valor que eu vou colocar dentro da raiz, ele é derivado desse delta, desse discriminante. E também é uma fórmula. Meu delta, o meu discriminante, né, então a gente usa delta para facilitar, ele é encontrado por b ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Quem são essas letras? Os meus coeficientes. A, B e C são meus coeficientes. Então, de acordo com a equação, eu vou ter valores para determinar o meu discriminante. O que quer dizer isso? Quer dizer que, quando eu calculo b ao quadrado menos 4ac, eu tenho três opções, né? Eu tenho um delta, que pode ser maior que zero. Lembrando, o que quer dizer maior que zero? Quer dizer que quando eu fizer aquela conta, o resultado vai ser positivo. Ou, quando eu fizer essa conta, o meu discriminante, ele pode dar zero. Ou, quando eu fizer essa conta, ele pode ser um valor menor que zero. Lembrando, o valor menor que zero para a gente é um valor negativo. Então, existem apenas três opções quando eu faço aquele cálculo. Ou o valor dá positivo, ou o valor dá negativo, ou ele dá zero. E aí eu tenho o que discriminar o que acontece em cada um desses casos. Por isso que a gente fala de discriminante. Quando o delta é positivo, ou delta é maior que zero, nós dizemos que existem duas raízes reais e distintas. Vamos traduzir isso de novo, português e do matematiquês. Só ajustar aqui, ficar na posição correta. Ele é do primeiro. Deixa eu até melhorar isso aqui, senão vai ficar muito... Vou um pouquinho mais para cá. Então, se o delta é positivo, o discriminante está me dizendo o seguinte, olha, existem duas raízes reais distintas. Por quê? Volta aqui para a fórmula para calcular a equação. É mais ou menos a raiz do discriminante. Se o discriminante é positivo, é porque vai haver uma raiz que vai ser um número real. E ele vai ser ou mais ou menos, quer dizer, eu vou poder somar ou subtrair esse resultado da raiz. Então, logo, eu vou conseguir encontrar duas raízes, e elas serão diferentes. Se você soma um número e subtrai o mesmo número, são resultados diferentes. Ok? A segunda opção é quando meu discriminante é igual. Então, vão existir, né? Então, existem duas raízes, vou corrigir aqui, raízes reais e iguais. Por que elas vão ser iguais? Vamos entender o porquê elas vão ser iguais. Porque se aqui na raiz é zero, eu vou somar ou subtrair zero. Então, se eu tenho um número que soma zero e um número que subtrai zero, o resultado é igual. Então, eu vou encontrar também duas soluções. Lembre-se, uma equação de segundo grau tem duas soluções, ou não tem solução, né?
muitas vezes a gente encontra aqui, que encontra uma única raiz. Delta igual a zero, tem uma única raiz. E o terceiro caso é quando eu faço o cálculo do discriminante e ele dá negativo. E aí, a gente vai colocar que não existem raízes reais. Porque não existem raízes reais? Porque dentro do conjunto dos números reais, nós não temos raiz quadrada de um número negativo. Então, nós não vamos ter raízes nesse caso. E mais para frente a gente vai estar vendo graficamente como se comporta o discriminante na hora de nós construirmos o gráfico. E ele vai ser muito importante para a gente. Ok? Então, relembrando, os conceitos básicos de equação de segundo grau são esses. A definição de como é uma equação de segundo grau, como ela se comporta, como eu resolvo e o que é o discriminante. Vou pegar um exemplo qualquer de equação de segundo grau, tá? Um exemplo aqui qualquer. Vamos falar primeiro de equação incompleta. O que é uma equação incompleta? Voltando aqui, é quando falta B, falta C ou falta os dois. Isso é incompleta. A completa é quando tem os valores de A, B e C como coeficiente, e aí a gente usa a fórmula. Lembrando que mesmo com a incompleta, eu posso usar a fórmula. Cálculo discriminante, né, tem a fórmula discriminante aqui, e uso a fórmula para calcular as raízes, tá bem? Então, esse é o princípio básico. Uso o discriminante, delta, e depois aplico na fórmula e encontro quais são as raízes da equação. Então, vou colocar ela aqui. Opa. Gravei aqui e ela não saiu do lugar. Deixa eu desfazer. Agora vai dar certo. Então, está aqui a nossa fórmula. Tá? Vou escrever aqui. Fórmula. De novo, eu não vou ficar falando Bhaskara, tá? A gente vai falar da fórmula para resolver a equação de segundo grau. Bom, vamos pensar então na forma incompleta. Por exemplo, se eu tivesse 2x² igual a 4. Eu tenho 2x, perdão, 2x², deixa eu fazer aqui, igual a 0, né? Fazendo incompleto. Então, aqui, se a gente fosse escrever os coeficientes, eu ia escrever aqui meu A vale 2, meu B vale 0. A gente sabe que não tem necessidade de escrever tudo isso, mas agora é uma aula explicativa, então é bom a gente colocar. Então, eu tenho meu A, meu B e meu C, e aí eu tenho que determinar qual é essa raiz. 2x² para dar 0, quanto tem que valer x para que isso aconteça? É muito na cara que é 0, né? Mas a gente vai resolver como resolveria uma equação simples. De novo, se você substituir esses valores de A, B e C no discriminante e depois na fórmula, você vai encontrar a mesma raiz, que vai ser 0. No nosso caso aqui, 2x² igual a 0, o 2 está multiplicando no x², vai para o outro lado, vai dividir o 0, né? Então, vamos colocar aqui 0 dividido por 2. A gente vai ter que x² é igual a 0, porque 0 dividido por qualquer valor dá 0. E aí você não precisaria passar como raiz, né? Mas vamos fazer todo o processo. Então, seria mais ou menos a raiz de 0
Então, x vai ser mais ou menos zero, que é zero. E aí a gente não coloca mais ou menos, porque zero não tem sinal, né? Zero não é positivo nem negativo. Tudo bem? Então, essa é a forma de a gente trabalhar uma equação do segundo grau de forma incompleta. Vamos pegar o segundo caso aqui de forma incompleta, para vocês irem relembrando. Então, agora sim, eu tenho um x ao quadrado menos 3x igual a zero. O que eu vou ter agora é que o coeficiente c, ele é zero. Então, meu a vale 1, meu b vale menos 3 e meu c vale zero. Sempre repetindo. Sempre repetindo. Se eu usar o discriminante e a fórmula, eu vou chegar nas soluções. Agora, a estratégia é usar de uma maneira para achar a solução, né, achar a raiz, sem necessidade de ter que usar a fórmula toda. Então, eu tenho que x quadrado menos 3x igual a zero. Aqui eu vou usar a estratégia de colocar o valor em evidência. Como eu tenho x nos dois termos, eu posso colocar x em evidência. Então, eu vou ter que x menos 3, isso é igual a zero. Então, eu tenho que x que multiplica x dá x quadrado, e x que multiplica menos 3, menos 3x, né? Então, na realidade, eu vejo que valor eu tenho em comum, coloco em evidência e divido os valores por ele, para que encontre o valor que está dentro do parênteses. Agora, a gente define da seguinte maneira. Quando você tem duas coisas multiplicadas para dar zero, então você tem lá, por exemplo, o A e o B, eles estão sendo multiplicados e vão dar zero. Só existem as seguintes situações. Ou o A é zero, porque daí 0 vezes B vai dar zero. Ou o B é zero, então o segundo valor é zero, e multiplica o primeiro vai dar zero. Ou os dois vão ser zero, certo? Essas são as opções. Não tem outra situação. Ou o primeiro é zero, para dar resultado zero, ou o segundo é zero, para dar resultado zero, ou os dois são zero, tá? Só estou relembrando esse conceito aqui que é importante. Por quê? Para que esse produto dê zero, eu tenho duas opções. Ou x vai ser igual a zero, porque daí 0 vezes x menos 3 dá zero, ou eu vou ter que x menos 3 tem que ser igual a zero. Porque daí o que está dentro do parênteses sendo zero vezes x também dá zero. Ok? Então, eu tenho essas duas opções para resolver. De novo, é uma maneira prática de você resolver uma equação incompleta sem ter que usar a fórmula. Então, aqui eu vou definir quem é meu x. Se x menos 3 é igual a zero, obviamente x é 3. Então, aqui eu tenho as minhas duas soluções, como a gente já disse anteriormente. Desculpa aí, gente, mas o barulho aqui está demais hoje. Bom, então eu fiz uma incompleta onde eu não tinha B e C, fiz uma incompleta onde eu não tinha C, e a terceira incompleta é aquela onde não tem o B. Vamos voltar lá no meu 2x quadrado, que eu estava fazendo menos 4. Eu estava começando a fazer lá. Vou melhorar isso aqui.
2x ao quadrado menos 4 igual a 0. Aí eu tenho meu A vale 2. Meu B eu não tenho, porque é o valor que acompanha x, vale 0. E o meu C é menos 4. E eu tenho que resolver. Vou resolver aqui embaixo. 2x ao quadrado menos 4 é igual a 0. E aí eu isolo o valor de x, porque só tem um valor de x. Eu tenho que 2x quadrado é igual a 4. Logo, meu x ao quadrado é 4 dividido por 2, que dá 2. Então, meu x ao quadrado é igual a 2, ou, né? Então, no caso aqui, x vai ser mais ou menos a raiz de 2. Lembre, raiz de 2 é um número racional, perdão, irracional. E um número irracional é um número real. Então, a resposta fica raiz de 2, tá? Então, eu tenho as 3 formas de se resolver uma equação sem precisar usar a fórmula chamada de Bhaskara, calculando pelo discriminante. Todos esses 3 exemplos podem ser resolvidos daquele jeito, mas não tem essa necessidade, tá ok?